Olá, boa noite. Nós decidimos fazer essa live hoje bem rápida, mais para convidá-los, né, para a nossa palestra de sexta-feira, mas também para dizer para vocês que voltar com o ciclo de palestras, né, Aline, é assim de grande relevância para os nossos trabalhos também, né? Durante 2016 e 2017, eu e a Aline fizemos assim um ciclo de palestras intenso, né? Olá, Roberta. E aí esse ano com o Instituto, Oi, Pati, com o Instituto e os cursos de formação, a gente teve que, né, ficar mais, abrir mão só por um tempo, uma espera mesmo, para que a gente pudesse, olá, Roneide, se organizar para estar voltando com as palestras. Então esse é o nosso intuito, que é estar voltando com o ciclo de palestras também. Isso. Né? E aí a gente escolheu o amor próprio para retomar. Oi, Maria Cristina. Olá, Maria Cristina. Porque esse tema a gente sabe que ele é recorrente, né, na nossa vida. Então a gente fez palestra de prosperidade, de pai, com o tema pai, mãe. Relacionamento de casal, né? Carreiras, profissões, saúde, crenças. Mas o amor próprio é algo que a gente precisa de tempos em tempos estar trabalhando. Matheus, lá de Brasília, hein, Matheus? Que bom. Então, o amor próprio, de tempos em tempos, a gente precisa de estar olhando para ele, né? Porque é algo que passa, às vezes, despercebido no nosso dia a dia. E ele tem muito a ver com essa visão sistêmica, esse honrar a nossa história do jeito que foi, do jeito que é. E é a partir desse movimento que a gente tem a oportunidade de fazer na vida, é que a gente vai começando a olhar para esse amor dentro de nós, né? Porque quando a gente não gosta da história que a gente viveu, da nossa origem, ou de algum acontecimento que ficou dentro da nossa história difícil, a gente tem uma certa dificuldade de, às vezes, nos olhar no espelho, né? Esse tema sempre nos convida a exercitar o nosso amor próprio, porque o amor próprio não é só essa casca, né? É aquilo que a gente tem dentro de nós e que a gente consegue passar para as pessoas e passar para a gente mesmo. Então, fiquem à vontade, viu? Lori tá aí falando parabéns pelo tema. Obrigada, Lori. Fique à vontade para fazer perguntas, né? Para trazer alguns contextos que a gente vai falar um pouco, né? De como que esse tema tem sido trabalhado por nós, principalmente porque a gente vem olhando as lealdades sistêmicas, né? O Bert Hellinger, que é quem criou a constelação sistêmica familiar, ele vem trazendo as ordens do amor. Então, dentro das ordens do amor, o que a gente percebe? Que quando algo sai dessa linha das ordens, às vezes a gente está identificado e sendo leal inconscientemente a histórias de dores da nossa família. Então, as mulheres da minha família, todas em algum momento tiveram dificuldades no útero, dificuldade no ovário. O que eu faço? Como por lealdade, desenvolvo uma fragilidade física para que eu possa ser leal a elas. Então, somos ainda, né, muito leais na dor. Mas precisamos ser leais também nesse amor, nessa leveza, nessa alegria. Então, esse tema é falar disso, é olhar para isso. E algo que vem e chama atenção é o seguinte: quando é que eu estou usando o meu amor próprio ou estou sendo egoísta frente às minhas escolhas, né? E até mesmo nas minhas relações. Então, nós sabemos que a gente se relaciona com variadas pessoas e temos várias funções nessas relações, né? Somos filhos, somos pais, mães, somos esposa, marido, profissionais, amigos, né? E quando eu lanço um não para o outro, muitas vezes eu estou sendo egoísta porque eu estou me beneficiando, colocando um sim para a minha vida, né? E
tentando ficar em paz com isso, porque o que a Aline estava falando da questão da lealdade é que se eu, por exemplo, aprendi a agradar a todos, eu vou dar muito não para mim e muito sim para as pessoas. Né? Então, nesse momento, a gente vai estar olhando muito para isso também. O Bert fala desse amor que adoece, esse amor que cura. E não tem como ser diferente também, né, com relação a esse tema do amor próprio. E a gente vai estar mexendo um pouquinho, né? Por isso que a gente decidiu fazer essa live, para a gente estar conversando sobre isso e através de exercícios sistêmicos a gente perceber o que é meu, o que é do outro e o que é do meu sistema familiar. Até a pergunta da Lore, né? Como quebrar este ciclo de lealdade em relação à dor? Né? A primeira coisa é identificá-la, né? Às vezes a gente tem esse padrão sem perceber. Quando a gente identifica que a gente está num padrão onde existe uma repetição, e essa repetição, ela é no menos, ela é no sofrimento, a gente precisa de olhar para esses que já foram, que já sofreram e reconhecer o quanto eles foram fortes. Isso. Porque o que acontece? A gente tende a olhar para a dor do outro como fraqueza. Exatamente. E às vezes a gente precisa de ver a força do outro. Então, nossa, como a minha mãe ou como a minha avó deu conta de passar por toda essa situação. Como a minha avó deu conta de criar seus 3, 4 filhos sozinha. Como minha avó deu conta de suportar um casamento difícil. Quando eu vejo a grandeza disso, eu olho para mim e falo, eu só posso ser uma neta que dê menos trabalho, uma neta que conduza a vida de uma forma mais leve. Então, esse é um exercício que a gente pode fazer. O Bert tem uma fala que é: o que eu excluo, um dia chega a mim. Então, acho que é Lore, né? O que a gente exclui? Que a Aline está dando exemplos variados, né? Se eu tenho as minhas críticas, as minhas exigências, por exemplo, com as mulheres da minha história familiar, a começar pela minha mãe, naturalmente, o que eu excluo, o que eu rejeito, de uma forma inconsciente ou consciente, um dia chega a mim como, né, um sentimento, uma dor que vai me fazer crescer. Então, por isso que nesse trabalho a gente vai mostrar as ordens do amor, trabalhar as leis sistêmicas e também nos colocar frente a essas questões pessoais. Então, o que é dor para você? O que é dor para mim? Será que é igual? Não vai ser igual, porque nós temos histórias diferentes e somos de sistemas familiares diferentes. Mas uma coisa é certa, o que você exclui? O que eu gostaria que minha mãe fosse, ou meu pai, ou as minhas avós, os meus avós, e eles nunca foram, né? Os meus tios, as minhas tias. O que eu gostaria que não existisse na minha história familiar, que foi muito difícil, que ainda é um trauma pra gente, que as nossas, né, gerações, as descendências estão sofrendo muito com aquelas histórias. Tudo isso é, né, definido como dor porque eu estou fixado a essa raiz. A minha família, a minha ancestralidade, os meus parentes, os meus pais, é a nossa raiz. Então eu sempre costumo dizer, se é a nossa raiz e a gente é uma flor, para ser uma flor forte, para ser uma flor bonita, colorida, a gente tem que estar honrando de onde nós viemos, né? Quando a gente tem resistência sobre esse campo de origem, com certeza a gente vai ter essa dor tão presente nos nossos corações. A Carol, é tão difícil a gente se colocar em primeiro lugar sem se sentir culpado. Exatamente, porque a culpa o Hellinger fala assim, né? Quem se lamenta, quem se queixa não quer agir, né? Então a culpa, ela nos coloca numa condição de grandes, de importantes, de vistos, né? De vistos. Então nos dá uma alta importância, porque a gente fala, nossa, mas eu poderia ter feito diferente e não estou fazendo porque eu sou solidária a você. Então quando a gente entra nessa postura, a consequência é essa dor que a Larissa esteve dizendo.
Então, o importante se colocar é diferente do processo do egoísmo. O egoísmo, ele é você se sentir melhor que o outro, é você querer só para si o bem. Dentro do processo de amor próprio, você tá curando uma linhagem. Você não faz só para si. Você faz para todo um sistema, porque cada passo que uma pessoa dá para frente, ela puxa todos os outros que vieram antes, né? Então, é diferente do processo de egoísmo, é diferente de, às vezes, falar, eu estou me colocando em primeiro lugar, porque vocês já sofreram muito. Então, agora, obrigado por aliviar para mim. É igual ordem de filhos, né? A gente fala, não, o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho. Cada um tem a sua carga. O primeiro filho, a gente fala assim, que pega o caminhão cheio, né? O segundo filho, já pega ele para metade. O terceiro filho, às vezes, ele só tem que dirigir o caminhão, né? Assim somos nós diante das linhas ancestrais da nossa história, dos acontecimentos. Assim, a Angelita está falando da dificuldade que é se colocar em primeiro lugar. Eu vou dar um exemplo que eu acredito que assim, é bem organizador. Vamos que a Aline, ela me convide, né, acabando essa live, Larissa, vamos lá para minha casa para a gente ficar conversando e montando, né, a palestra, e a gente passa a noite inteira fazendo isso, estudando. E eu amanhã tenho muito trabalho, provavelmente ela também, mas eu tô fazendo um faz de conta. Se eu falo, tá bom, Aline, vamos sim, vamos ficar a noite toda estudando e trabalhando, né? Eu tô dando um sim pra ela, mas eu tô dando um não pra mim. Ou seja, eu não tô me colocando em primeiro lugar. Eu tô colocando ela em primeiro lugar. E junto com isso vai gerar de mim o quê? Um sentimento de raiva. Um sentimento de cansaço, um sentimento assim de, não acredito que eu tô aqui cansada. Aí amanhã, naturalmente, o que vai acontecer comigo? Nossa, mas a Aline, nossa. Ela é muito cansativa, olha tanto que ela me suga. Isso, me suga, cansativa. Não, mas também por que eu fui? Mas olha, sinceramente, ela não pensa. Aí eu chego e converso com as pessoas, olha, a Aline é egoísta, porque a Aline me fez ficar a noite inteira estudando, trabalhando junto com ela, e teve hora de eu ter que fazer sozinha, porque aí eu já começo a ampliar isso. Então, eu vou até ser assim, eu vou fazer um convite a vocês. Estar em primeiro lugar para algumas funções é extremamente saudável. Então, se eu falo com ela abertamente, Aline, eu não posso passar a noite inteira trabalhando, acordada, porque amanhã eu tenho muito serviço, eu tenho isso, tenho aquilo, você também tem, mas você dá conta da sua rotina amanhã. Eu sei que eu não vou dar conta. Então, para a gente ficar bem, nós vamos ter que nos encontrar depois. Ou seja, eu estou dando não para ela, eu não estou justificando. Eu posso até falar que eu não vou ficar bem, mas se eu quiser mesmo, eu vou falar, Aline, não, eu não vou. E o que a Larissa está fazendo nesse exemplo? Ela está sendo sincera com ela mesma. Isso. Verdadeira com ela mesma, com o limite dela, com o espaço dela. Porque amor próprio também envolve colocar limites. Exatamente. A gente saber o nosso limite, a gente saber o limite do outro, o nosso espaço, né? O que a Cris está falando, que a gente aceita nos liberta, né? Exatamente. Exatamente, Cris. O que a gente concorda nos liberta, o que a gente discorda nos aprisiona. Isso. Que a gente fica conectado com aquele não. O sim, ele libera, ele é um campo aberto, né? E aí a gente começa a repetir, né? Isso. Nossa, a Angelita, né? Pensei exatamente isso. É difícil se colocar em primeiro lugar sem culpa. Angelita, mas você pode trabalhar isso, Florzinha. E um dos motivos que ela foi minha aluna é você é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa muito doce, mas você pode ser doce com você primeiro. Porque essa questão, assim, de como que a gente vamos no ensinamento básico, que é uma lei da vida, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Né? Então, esse mandamento, assim, para os religiosos ou não, eu vejo que é um mandamento universal, né? Esse a si mesmo é querendo dizer, a gente só dá aquilo que a gente tem. Então, nós precisamos ter. Nós precisamos de nos abastecer. E a gente abastece como? Olhando com carinho para os nossos passos, olhando com carinho para a nossa história, olhando com carinho até para as nossas dificuldades.
Sabe, quando a gente olha e fala assim, nossa, aquela fase da minha vida não foi fácil, mas olha aqui que onde eu estou. Ô, Xanda, você está colocando aqui, né, que é muito difícil dizer um não. Aí me veio assim para dizer o seguinte, de fato, o não, ele é muito difícil. Mas se eu preciso agradar, eu vou ter mais dificuldade ainda de colocar o não na minha vida, para o outro, né? Eu coloco para mim, porque aí eu não tenho que me agradar, eu posso me desagradar, é o que a gente está falando aqui agora. Então, se eu começo a trabalhar essa questão da lealdade no meu campo, no meu sistema, de forma em que eu fique no meu lugar, no meu sistema familiar, quando eu estou na minha atualidade, nas minhas relações atuais, eu também sei dar só o que eu tenho e receber só o que eu preciso. Isso significa que quando eu coloco um não para o outro, eu posso colocar até de forma amorosa, mas amorosa principalmente para mim. Vai ficar tão leve que se o outro aceita o meu não, ou seja, ele respeita o meu limite, a amizade, essa relação vai ficar melhor do que pior. Pelo contrário, ela só cresce. Ela só cresce. E a gente se sente bem e o outro se sente de bem também com a gente. Né? Porque quando a gente faz dentro dessa conexão, a gente fica bem. Exatamente. E o outro percebe. Né? Então, porque nós somos campos de energia que estamos o tempo todo passando impressões, percepções. E aí um ponto que a gente vai colocar muito na palestra é, de fato, depois da gente trabalhar a lealdade, né, familiar, as leis sistêmicas, é fazer esse paralelo do que é egoísmo e do que é amor próprio. Né? Então, através não só das teorias da filosofia do Bert, mas também dos exercícios sistêmicos, a gente vai poder conhecer qual é o nosso campo de abertura, né, para a minha autoconfiança. Se eu tenho confiança em mim, eu sei também os meus limites, porque eu não sou perfeita. Vamos lembrar que o papai e a mamãe não são perfeitos, eu também não sou, né? Eu sou fruto deles. Então, quando eu dou um não para mim ou um não para o outro, e eu tenho confiança nisso, as minhas relações ficam saudáveis, a começar com a minha relação comigo. Eu vou ficar em paz e vou deixar as pessoas ao meu redor em paz. E as pessoas que não ficam, Larice? E as pessoas que não me querem dessa forma, não aceitam o meu não? A gente deixa essas pessoas livres para que elas encontrem os seus campos, né, em que elas se sintam melhor. Provavelmente elas vão procurar pessoas que deem muito sim para elas, né? E você não se cansa com isso. E às vezes a pessoa também reconhece que ela prefere a sua amizade, você sendo você. Até a Cris falou, tenho dificuldade de falar não para minha mãe, me sinto culpada de não fazer o que ela pede. Aí é complexo, viu, Cris? Porque, na verdade, quando a gente nasce, a gente já se sente devedores diante dos nossos pais. Especialmente da nossa mãe, que nos carregou 9 meses, que deu toda aquela nutrição inicial, né? E que nos nutre na vida. Mãe realmente tem essa potência toda, né? E aí a gente se sente devedor. Mas se não tem como a gente recompensá-los, a não ser fazendo da nossa vida uma vida leve e feliz, né? A gente só recompensa os pais quando a gente leva uma vida feliz e bem. E nessa área também, Cris, a gente aprende que é muito importante, na fase adulta, dar limite para os pais. Então, tem um momento que a gente dá um não para a mãe e tem um momento que a gente vai dar um não para o pai. E sem precisar brigar, sem precisar ser pesado. Porque senão a gente fica numa relação infantil. Isso. Né? Então, quando a gente está numa relação infantil, de criança e adulto, né, pais e filhos, a gente não consegue ver esse limite, a gente não consegue ver esse espaço. A gente está sempre ali rodeando, a gente fica ali igual a galinha com os pintinhos. A gente fica sendo os pintinhos rodeando a galinha. Mas a gente tem que ser igual aos passarinhos. O que os passarinhos fazem? A mãe vai lá, pega a minhoquinha, joga na boca do passarinho. Na hora que ele aprende a voar, ela dá um empurrão nele, ele cai, aprende a voar e ele não volta pro ninho. Ele vai fazer outros ninhos. Então, nós precisamos ser passarinhos e não só pintinhos, né? Fiz uma brincadeira, mas para vocês entenderem que
essa dívida que às vezes a gente sente em relação aos pais, ela é impagável. O que a gente pode ter é gratidão, reconhecimento, é tudo que eles nos dão, né? Ser o pequeno, né? Ser os filhos, ser o filho, ser a filha, é honrar o pai, honrar a mãe, honrar os, né, anteriores a eles na gratidão. Na gratidão. E essa gratidão é que nos também permite, nos possibilita fazer pelos nossos pais o que a gente consegue fazer de forma leve. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que falam assim, eu tenho que cuidar da minha mãe, ela está com necessidades, né, especiais para ser cuidada. Eu vou ficar fora do lugar se eu apoiar, se eu cuidar da minha mãe? Se você ficar como mãe da mãe, você vai ficar fora do lugar. Mas se você for a filha e apoiá-la, né, ou o pai, né, quem seja, o avô, a avó, de forma que você é a pequena e você vai apoiar dentro do movimento deles, do que eles podem também, você vai estar no seu lugar, você está fazendo isso de coração, porque você está grata de tanto que você recebeu dos seus pais e você vai se sentir com o seu amor próprio vivo em você. Né? E a Paty está complementando aqui. E na ação, né? Levando os pais com a gente. Paty. Exatamente. Paty! Paty contribuindo com a gente. Porque nessa ação, a gente percebe isso no tratamento com as pessoas. Isso. Até a Patrícia falando da ação, e a ação está no universo do adulto, né? É o ativo. Uhum. A pessoa ativa, ela tem assim, um espaço muito organizado dentro dela, né? Um ativo que tem uma troca, que faz uma troca justa nas suas relações. Né? Agora, quando a gente está no passivo, ou seja, no impotente, nessa criança que a Aline está falando, nessa emoção infantil, aí a gente fica sempre achando que está dando demais, fazendo demais. Olha o Rodrigo aqui. Rodrigo, minhas mãos. E aí fica esse lugar parecendo fora do lugar. Então, assim, é um peso para mim, é um fardo para mim, né? Cuidar dos meus pais ou cuidar da minha família. Mas se você der só o que você tem, você está cuidando de você primeiro e cuidando de quem você pode no campo das possibilidades que você tem para oferecer. Mas esse Machado até comentou dessa questão do ciclo de passividade, né? E o filho, ele tem que sair do ciclo de passividade, de só receber, de só acatar, e em algum momento ter uma ação diferente para o ciclo de realização. Onde ficam as expectativas frustradas? Me explica um pouco, expectativas frustradas em relação a quem? Ao quê? Ou a quê, né? A quê? Porque nós só criamos... a expectativa já pode gerar frustração, né? Nós criamos várias fantasias de como a vida deveria ser, de como eu deveria ser, como eu gostaria de ser tratado, como eu gostaria de ser recebido, né? E essas expectativas, elas com certeza vão ser frustradas, porque é nessa frustração que nós crescemos. Então, mas se você quiser explicar um pouco mais... E penso assim, essa expectativa, ela é com relação a você ou ao outro? Porque se for em relação a você, que você se dê tempo também para os seus limites. Né? Que você consiga entender que tem alguns movimentos da vida que a gente tem que dar aquele passo, entender que eu preciso ficar naquele passo ainda. Mas se for relação ao outro... Aí em relação a colocar na frente dos nossos desejos, os desejos dos outros. Aí a pergunta é, por quê? Pra quem? Pra quem, né? Por quem? Às vezes a gente precisa fazer essas perguntas assim. É difícil pra gente dar respostas prontas de algumas perguntas, mas é assim, por quem eu estou abrindo mão dos meus desejos pessoais, né, para que eu possa atender o do outro, dos outros. Por qual sentimento? E para quê? Para quê? Para quê? Qual a minha finalidade de fazer dessa forma? Às vezes é para ter um olhar, para ter uma atenção, para ter uma recompensa. Isso. Para se sentir incluído, para se sentir parte. Né? O Hellinger fala que a gente tem uma consciência arcaica, que é uma consciência de grupo, que nos faz agir igual todo mundo age. Isso. Coletiva, né? Então, aí dentro disso, a gente às vezes abre mão. É difícil fazer essas perguntas para si mesmo, né? Mas é o caminho. É de onde você começa a despertar e crescer. Porque o amor próprio, ele envolve exatamente esses questionamentos. É na hora que eu vejo
que Sim. eu tô buscando sentir que eu quero ser amado, que eu quero ser atendido, que eu quero ser respeitado, visto, é que eu pergunto assim, mas por que eu tô fazendo assim? O que me levou a agir desse jeito? Por que eu abri mão de mim, do meu horário de ir para academia, para ir lá fazer um serviço para Larice, Isso. né? Então, o que eu tô querendo? E aí o amor próprio nos convida, né, a fazer sim essas perguntas, a nos responder do nosso tempo e a entender que eu, estando bem comigo, com as minhas escolhas, com a minha vida, com a minha presença, gostando de mim, você começa a ficar mais leve para dar o não para o outro. Sim. Então, eu aprendi, a Lori, né, acho que é Lori mesmo, né, Lori? Eu aprendi muito a conviver comigo. Eu lembro que quando eu busquei ajuda na minha vida, uma das queixas que eu tinha era assim, eu não gosto de ficar sozinha. Eu tenho muita dificuldade em ficar sozinha. E a minha terapeuta falava assim, mas você precisa morar sozinha, você já é adulta, você já está trabalhando, você precisa ter a sua vida. Eu falava assim, nossa, mas para mim, de pensar nisso é um martírio, porque uma das minhas queixas era buscar uma relação saudável para que eu pudesse me casar, né, e não ficasse sozinha. E ela falava assim, mas assim não vai ser bom, porque você vai pesar demais pro seu parceiro. Você tem que aprender a estar sozinha com você, né? Eu tirei a palavra sozinha e comecei a falar assim, eu moro comigo, eu vou ao cinema comigo, eu vou viajar comigo, faço um curso comigo, e comecei a me dar esse bem-estar de gostar da minha presença. Você parou de colocar pro outro. Pro outro. Aí isso deixou, né, de eu ter necessidade que as pessoas, principalmente na família ou nas minhas relações próximas, me dessem olhares. Então eu comecei a olhar para mim. Eu comecei a cuidar de mim. Isso também é um convite de amor próprio. Porque o que acontece? A gente tende a buscar externamente aquilo que nos falta internamente. Isso. Então, se, por exemplo, para Larice, tinha uma carência afetiva de algo que veio lá da história dela, da origem dela, ela começou a buscar isso no outro. Às vezes a gente busca isso no parceiro, a gente busca isso no trabalho, a gente busca no dinheiro, a gente busca nas amizades, a gente vai buscando nas coisas, nos objetos, às vezes tem muita coisa, aquisições materiais. Exatamente. Então a gente transfere essa necessidade, esse buraco, né, e para outras relações. E essa transferência é muito pesada, Lori. Ela tá ali, faz todo sentido. Porque essa, por exemplo, nas minhas relações anteriores, eu queria que o companheiro me desse muito mais do que ele podia. Né? Quer dizer, eu não dava para mim, eu não tinha consciência de ter esse amor próprio, de saber que eu tinha limites, mas que eu podia ficar bem com eles ou até superá-los. E eu colocava pessoas para fazer por mim. Então, aí essas expectativas frustradas, porque o outro ou a outra não vai conseguir te atender em tudo. A Ana aqui no Face tá, a Ana Doriene, né? Existe relação entre amor próprio e vaidade? Então, é uma confusão. Porque a vaidade, na verdade, ela não tem a ver com amor próprio. Vaidade é a gente, às vezes, ter uma avaliação, assim, valorização da nossa imagem, né? O amor próprio ele não é autopromoção. O amor próprio é um bem-estar onde você reconhece a sua história, sabe dos percalços que teve, sabe também das flores que plantou e vive bem com isso. Vive de uma forma madura, sabe colocar limite, sabe a hora de dizer sim, a hora de dizer não. Isso. Sabe se colocar, né? Se observar. E ele é cultivado. A vaidade, ela já ela é muito parecida com a soberba, assim, né? Pode ser confundida. Mas não é o amor próprio não é um movimento vaidoso. A raiz da vaidade é o egoísmo, né? Então, é o que a gente falou que nós vamos trabalhar na palestra, o que é o amor próprio versus o que é egoísmo. Então, quando eu estou tendo amor próprio e exercendo a minha função de amor próprio, ou quando verdadeiramente eu estou no egoísmo e na função egoísta, né? Então, a vaidade ela é uma extensão do egoísmo. Eu, particularmente, tenho uma experiência especial com esse tema. Eu tenho até um workshop que eu costumo fazer, que chama Amor Próprio Também Se Cultiva,
que ele é para trabalhar constelações, de quem está querendo trabalhar esse tema, que eu devo fazer a edição dele só em janeiro, porque em breve eu vou sair de licença maternidade, então ele vai ser fechando um ciclo. Mas aí mais pra frente eu mando notícias a respeito dele. Então boa noite a todos. Em breve a gente volta aqui com mais lives. Exatamente. Fiquem de olho nas nossas redes sociais, ok? Um beijo, boa noite pra boa vocês. noite. Tudo de bom.